E seguimos a entrevista com o fotógrafo Lauro Maeda. Falávamos sobre esse processo, né, do algo mais na fotografia e não apenas apertar um botão, né? No casamento é um momento feliz, mas que envolve nervosismo, imagino que sim, muito, e muita felicidade. Então é um momento diferente para conhecer, tem que conhecer um pouquinho todo mundo, noiva, noivo. É um processo que começa quanto tempo antes da cerimônia em si? Olha, é um processo que começa no primeiro contato dos noivos com a gente. E nesse momento já começa a perceber como será o casamento, qual é o perfil, a personalidade, Isso, a pessoa mais solta, mais Sim. fechada, mais formal. Com certeza. Eu acho que o mais importante é entender qual a expectativa dos noivos em cima das fotos. Porque eu acho que essa parte é importante e a gente tem que ser honesto, não só com a gente, mas com os noivos também. Às vezes os noivos querem uma fotografia mais quadradinha, mais de retrato e tal. E aí eu falo, olha, o meu trabalho, ele vai muito em função dos espontâneos, dos momentos espontâneos e das fotos que as pessoas não estão percebendo. E se isso não é explorado, talvez eu não seja o fotógrafo ideal para esse casamento. Então acontece de a gente ter situações assim, aparentemente os noivos serem super descolados e tal, mas na hora de escolher as fotos para o álbum, acaba escolhendo as fotos, os retratos e tal. Isso acaba que frustra um pouquinho, mas... É um pouquinho de tradição que ainda permanece, né? Exatamente. Porque os casamentos, e não faz muito tempo, 10, 15 anos, as fotos de casamento eram diferentes, né? Eram menos soltas, eram mais comportadas. Isso. E hoje essa sensibilidade de pegar um momento que acaba dizendo muito mais do que a foto fala muito mais do que se a noiva até estivesse contando aquela passagem da vida dela, né? É diferente, é um olhar. Essa sensibilidade é o que tu tenta passar quando tu faz uma palestra ou dá algum curso. O que é conversado nesse tipo de momento com relação à tua experiência? Olha, a cada evento, a cada casamento que eu fotografo, eu tento me inserir cada vez mais no contexto, na história, em o que está se passando na minha frente, né? Eu sempre costumo dizer nos workshops e cursos e palestras que eu dou que se a gente não tiver inserido naquele contexto e entendendo exatamente o que está acontecendo na nossa frente, a gente não tem condições de contar uma história da forma que está acontecendo, né? E eu sempre digo que a melhor história é aquela que está acontecendo na tua frente. Então, podem estar acontecendo várias outras histórias em volta, mas é aquela que você escolheu e que você considerou que é a importante, é a que vale, porque as histórias vão passar e não vão ser registradas. Então, se você está diante de uma das histórias, você tem que explorar aquela história o máximo possível. E para esses momentos, qual é o equipamento ideal? O que você carrega contigo na hora de fotografar? Olha, o equipamento ideal é aquele que consegue traduzir através de imagens aquilo que tu está enxergando e aquilo que tu está sentindo. Eu acho que esse é o equipamento ideal. Claro, o mercado de equipamentos fotográficos é sempre aquecido e sempre tem novos equipamentos e novos recursos. O importante é você entender quais são os recursos que aquele equipamento oferece e que vão te levar àquelas imagens que tu viu e que tu sentiu naquele momento. Então, antigamente eu fotografava com zoom, hoje eu fotografo com lentes fixas, mas eu me adaptei a isso e continuo fazendo com fixas porque elas me dão aquilo que eu falei, conseguem me levar aquelas imagens que eu enxergo e que eu sinto. Então, para mim, é o equipamento ideal. E talvez esteja mais perto até, não precisa ser. Exatamente. E nos casamentos acabam muitos convidados, né, carregando smartphone, tirando foto. Isso atrapalha o fotógrafo profissional? Atrapalha a tua foto? Olha, o que eu vejo é assim, ó, os convidados hoje têm essa possibilidade de estar registrando, postando no Instagram e Facebook, etc. É uma realidade nossa hoje. Então não dá para ir contra isso, né? E se não dá para ir contra, vamos aproveitar. Fazer parte do cenário. Claro. Quantas vezes eu já fotografei, por exemplo, saídas dos noivos da igreja com várias pessoas
atravessando a câmera no corredor e fotografando. Faz parte da história. Imagina que um filho desse casal, quando vai ver o álbum de casamento, olha uma foto em que só aparece os pais lá saindo da igreja, tudo comportadinho, certinho, e um outro amiguinho vê o do álbum dos pais, né, com um monte de celular, fotografando o casal saindo, e fala, mas eles não casaram mais ou menos na mesma época? Por que acontece isso, né? Então, assim, eu acho que a história tem tudo a ver com esses elementos, né? E com o momento que se vive hoje também. Claro, eu acho que vale, não é porque vai aparecer meia dúzia de pessoas com celular que a foto não vai ter valor, eu acho que é aí que vai ter valor mesmo, porque são elementos que ajudam a contar a realidade naquele momento, então eu acho que não vejo problema nenhum, eu lido muito bem com isso. Lauro, para concluir, se tivesse que dar uma definição de o que é fotografia, o que você me diz? Olha, eu acho que fotografia tem definições diferentes para cada um, né? Para mim, além de ser a minha profissão, aquilo que me faz viver, me faz sentir vivo e sempre motivado, é um documento que para daqui alguns anos vai ter o seu valor, e eu acho que a fotografia, à medida que os anos passam, vai tendo cada vez mais valor. Então um álbum hoje, né, de um casamento hoje, daqui 20 anos vai ter um valor imenso, porque provavelmente os filhos vão poder desfrutar, às vezes até netos, né? Então eu acho que a fotografia é algo que você registra sem saber muito bem qual a utilidade, qual a importância que ela vai ter no futuro, porque o futuro a gente não está vivendo ainda, né? A gente vive o presente, a gente pensa alguma coisa no futuro, mas lá na frente, você vendo uma foto de 10 anos atrás, ela pode ter uma importância imensa que na hora que você fez a foto, talvez nem tivesse tanto. A fotografia também é muita saudade, né? Olhar a foto e matar uma saudade. Muito obrigada pela entrevista, uma conversa ótima e parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Obrigadão.